Viva! Está no ar mais um programa Melhores Negócios, agora edição número 4, aqui no seu canal preferido da A Parceria TV. Já peço vocês para seguirem a gente nas redes sociais, no próprio YouTube, lá na Parceria TV, e também nos nossos canais do Instagram, da A Parceria TV e da A Parceria Contabilidade Digital. Hoje, 27 de dezembro, pós-Natal, espero e desejo que todos tenham tido um excelente Natal e já antecipando os desejos de boas festas e um ano novo repleto de realizações. Eu sou Christian Gretzky e estou aqui ao lado do meu parceiro de sempre, ele faz a anunciação. Valeu, Christian. Muito feliz. Mais uma edição aí, final de ano. Começamos esse projeto novo aí na parceria e encerramos esse ano aí com chave de ouro. Fechar com Daqui a chave de pouco o ouro, pessoal vai ver por quê, viu? com certeza. Beleza? E hoje, no nosso programa Melhores Negócios, mais um cliente da parceria Contabilidade Digital, nosso cliente e amigo, Dr. Gustavo Leal Lucena Tavares. Fala, meu amigo Gustavo. Boa noite a todos, boa noite, Elifaz, boa noite, Cristian. Em primeiro lugar, muito obrigado pela confiança e pelo convite. Me senti lisonjeado e estou aqui, espero contribuir bastante aí com a Parceria TV. Aê, Bom demais, né? Final do ano, fechando o ano junto com vocês, olha a importância. Que maravilha. A gente já liga direto aqui, já vai para o Réveillon já. E a doutor Gustavo Leal de Lucena Tavares é médico especialista em otorrinolaringologia, cirurgia plástica facial e está aqui por ser um cliente da parceria Contabilidade Digital no programa Melhores Negócios, né, doutor Gustavo, que é o slogan da gente. E ele é do hospital doutor Gutenberg Tavares, que é Avante Medicina e Cirurgia. E já para começar, uma pergunta aí. Como você iniciou sua carreira e o que motivou você a ir para essa especialização médica de otorrinolaringologia e o papel do seu pai aí nesse Nisso contexto, tudo, né? nisso tudo, né? Pronto. Na verdade, medicina desde pequeno eu sempre quis fazer, seguindo os passos dos meus pais. Meu pai, Dr. Gutenberg, que leva o nome do hospital, era otorrinolaringologista e eu segui a sua especialidade. E minha mãe, ginecologista, doutora Marilce, que está até hoje conosco. O papel do meu pai foi fundamental, não apenas na escolha da especialidade, pois ele é otorrino. Eu estava no 5º ano de medicina quando eu fui fazer cirurgia plástica e acabei escapulindo para ver otorrino. E comecei a acompanhar as cirurgias e realmente eu fiquei assim encantado com os detalhes das cirurgias. Eu sou muito detalhista, meticuloso, perfeccionista e eu vi a cirurgia de laringe, cirurgia de ouvido, coisas muito pequenas. Então eu falei, não, vou fazer otorrino. E meu pai, como experiência e influência maior, claro, ficou feliz da vida com a notícia. Então, não só para a escolha da especialidade, como também na minha prática. Meu pai tem uma grande influência. Maravilha. A otorrinolaringologia atua em várias partes do corpo, né? Quais são as condições mais comuns que você trata nessa área? Isso. A especialidade de otorrino é uma especialidade muito ampla. A gente trata das doenças do nariz, das doenças da laringe, da voz, das doenças do ouvido, audição, do equilíbrio. Trata desde criança, recém-nascida, como de idoso, homem e mulher. Então, a gente acaba tratando todo mundo, né? Além dos tumores também e plástica facial, que o otorrino também tem essa formação na especialidade. As doenças que mais frequentemente nos procuram no nariz seria talvez a rinite alérgica, eventualmente uma sinusite, dores de cabeça, muitos pacientes com tosse. Aí vem já para a laringe com a questão do refluxo, rouquidão, voz profissional, né? Os profissionais que trabalham com a voz, radialistas, professores, cantores, acabam procurando muito otorrino para o cuidado da voz e as orientações para a prevenção das lesões. Em relação ao ouvido, muitos pacientes com zumbido acabam nos procurando, perda auditiva, que é comum, né? O paciente, quando todos nós fomos envelhecendo, com o passar dos anos é comum a gente apresentar uma perda chamada presbiacusia, e que o tratamento vem com aparelho auditivo, mas tem outras formas de tratar outras causas. Além dessas doenças mais frequentes nessas áreas, tem a parte do sono, que a gente também trata, o otorrino tem essa formação também em tratar as doenças do sono, em especial o ronco e a apneia do sono,
por ter o ronco e a apneia, relação direta com a faringe, que é a nossa área, é uma vibração da via aérea. Então, muitos pacientes nos procuram, a gente acaba fechando o diagnóstico através do exame de polissonografia e orientando quanto ao tratamento, dependendo da intensidade da doença. Se é leve, moderado ou grave, o tratamento modifica. Eu acho que essas aí são algumas das doenças que mais frequentemente as pessoas nos procuram no consultório. Claro que tem muitas outras, né? E eu lembrei até uma coisa agora que a gente poderia ter trazido, né? O meu antes e depois. Rapaz! Esse narizinho bonito aí tem um o segredo, pessoal né, tá vendo, Lefaz? Fala tá assim, vendo? fala assim, foi Deus que fez, né? Você fala, fui eu que fiz. Poxa, ó, cabia massa isso aqui, mas em outro momento a gente coloca lá numa propaganda lá. E seguindo aí, Gustavo, o que é mais importante saber sobre a saúde do ouvido, nariz, garganta para prevenir doenças mais graves nessas áreas? Então, na verdade, prevenção na medicina de forma geral, saúde de forma geral, né? Existe o conceito que todos sabem. A gente deve se alimentar muito bem, fazer atividade física regular, dormir bem para ter uma boa noite de sono, ainda mais a gente que trata do sono, certo? Agora, especificamente na minha especialidade, eu posso citar algumas coisas. Exemplo, cigarro, claro, cortado, câncer de laringe e de prega vocal, né? A causa mais frequente é o tabagismo, depois o álcool. Então, excesso de álcool também não é legal. Beber socialmente, ok, mas o excesso traz alguns prejuízos. Cuidado com o ouvido, uma orientação que às vezes as pessoas ainda usam, que é o cotonete, não deve ser utilizado. Cotonete nem na área externa do ouvido deve ser usado. Na realidade, nós devemos limpar o ouvido com o dedo, onde ele alcançar, você passa atrás, depois seca com a toalha e basta. Se o paciente vem que tem uma cerinha aí que a toalha não limpou, tem que procurar um especialista para que a gente possa fazer uma limpeza adequada, lavando ou tirando com uma pinça, mas tendo a visão do que está sendo feito, porque quando vai fazer a limpeza em casa, acaba que empurra mais para dentro do que limpa. Em relação ao nariz, também tampouco deve ser usado cotonete, deve se lavar o nariz, é uma boa dica, se eu puder passar uma dica para todos que estão nos ouvindo. A lavagem nasal mantém o batimento ciliar, então mantém a fisiologia nasal e o funcionamento normal do nariz. Em especial quando a gente está com a gripe, quando está com a rinite atacada, porque a lavagem nasal tira o excesso do muco e da secreção nasal, melhorando a respiração pelo nariz. Em relação à voz, já que eu falei da voz profissional, da laringe, da prega vocal, que compõe nossa especialidade também, eu poderia citar aqui beber muita água, evitar falar alto, falar por muito tempo. Então, tem professores, por exemplo, que fazem 60 horas semanais. Não tem condições. Tem que cuidar da prega vocal, porque o abuso vocal pode levar ao surgimento de lesões benignas, chamadas lesões fonotraumáticas. São lesões que decorrem do abuso e do mau uso da voz, como o nódulo vocal, que é o calo, o pólipo, o granuloma, dentre outras lesões. Então, beber muito líquido, comer maçã, ajuda a limpar a garganta, evitar pigarrear, porque o pigarro traumatiza a prega vocal, entendeu? Ambiente com ruído, se você vai falar mais alto, você está forçando mais a voz, então muitas vezes em uma sala de aula, um ambiente que tem barulho, é melhor esperar todos fazerem silêncio para falar e se pronunciar, porque do contrário você pode ter lesão. Claro que nem sempre é fácil, né? Dependendo da sala de aula, da idade dos alunos e assim por diante. Mas eu acho que essas dicas são válidas para todos e, né, são cuidados, prevenção, para que a gente não venha a ter lesão. E, claro, um acompanhamento com especialista sempre que surgir qualquer problema, qualquer sintoma dentro da especialidade. É muito comum o vizinho sentir a mesma coisa que o paciente está sentindo, a tia teve o mesmo sintoma que o paciente teve e quer usar o mesmo medicamento. Cada caso é um caso, os sintomas às vezes se confundem. Sintomas semelhantes podem sugerir doenças completamente diferentes e o tratamento também é diferente. Então, qualquer queixa, procurem o seu médico, procurem um especialista para ele resolver o problema. Dicas importantes, viu? Essa coisa do cotonete mesmo, quando você me falou da outra vez, porque eu acho que 99% das pessoas acham que o cotonete é para usar como é para usar, que a gente acha que é para usar, e não é verdade. No ouvido, mas é errado. Tá escrito na caixa do cotonete, tá lá. Cuidado, não use no ouvido, não use no nariz. Tá escrito na caixinha. É a dica. Tu vai usar onde, então? Umbigo de neném, maquiagem de mulher, limpar teclado de computador, mas não é no ouvido. Não é no ouvido. Ó, Exato. e tem também aquele que você falou, a questão do uso da voz profissionalmente. A gente ouve muito relato de
cantores, né? Aquele Zezé de Camargo, que eu acho que tanto É. tempo o cara cantou, e dependendo do timbre da voz, exige mais, né? E tem outra questão também que a gente trouxe aqui, que é a rinite alérgica, Certo. né? Que é um problema bastante comum. E quais são os tratamentos mais eficazes para quem sofre dessa condição e o que pode ser feito para evitar crises? Perfeito. Rinite alérgica, de fato, é um problema muito comum no consultório. Boa parte da população apresenta, é uma doença hereditária. Então, se a mãe tem rinite ou o pai, 50% de chance dos filhos terem. Se ambos Uhum. são alérgicos, os pais, mais de 80% de chance. Em relação ao tratamento, eu costumo citar que a gente sobe um degrau no tratamento da rinite alérgica. A base do tratamento se dá na higiene ambiental. Então, um ambiente adequado, sem estímulo, não vai ter crise. O nome da doença já fala, rinite alérgica. Então, ela decorre do contato de alguns estímulos no ambiente que desencadeiam as crises. Poeira, ácaro, pólen, lã, pelo de gato e cachorro, mofo, dentre outras coisas. Então, se o ambiente está adequado e não há estímulo, o paciente não tem crise. Primeiro degrau. Segundo degrau, quando o paciente ainda assim tem crise, mesmo com o ambiente adequado, ele precisa de um tratamento medicamentoso, além da higiene do ambiente. Primeira coisa que normalmente a gente utiliza é um anti-histamínico, um antialérgico, uma loratadina, dentre outras marcas, né? Loratadina é a substância. Pois um antialérgico, na maioria das vezes, resolve. Mas, quando a crise é mais intensa, especialmente quando tem mais obstrução nasal envolvida, o antialérgico ele tem uma função maior de controlar espirro, coceira e coriza. A obstrução nasal, quem age melhor é o corticoide tópico nasal. Então, o primeiro degrau seria o ambiente, o segundo o antialérgico, o terceiro seria o corticoide tópico nasal, que tem várias marcas, que são os sprays que nós usamos dentro do nariz por um período de 2 a 3 meses. E o último degrau, se todo esse tratamento clínico e todo esse cuidado no ambiente não resolverem, seria a vacina, que aí nós recomendamos uma avaliação do alergologista para que faça os testes e verifique qual vacina poderia ser aplicado para aquele paciente específico. Lembrando que vacina não é um tratamento padrão, pois é um tratamento a longo prazo, começa a fazer efeito de forma geral após 1 ano, deve ser feito de 3 a 4 anos. Então, não é o dia a dia, mas tem casos que vão precisar. Como prevenção para que não tenha as crises, são o que eu falei. Já que a rinite decorre de estímulo no ambiente, se a gente evita os estímulos, não tem crise. Então, não varrer casa, passar o pano molhado, o aspirador de pó, porque quando se varre, levanta poeira. Gato e cachorro evitar, cortina e tapete, bicho de pelúcia, coberta de lã, livro no quarto, colocar em outro ambiente. Se puder optar entre o ventilador e o ar-condicionado é melhor, porque o ventilador levanta aquela poeira que está no cantinho e vai ter a crise. Se tem mofo e filtração em casa, tem que ser resolvido isso. Então, se vocês resolvem os estímulos ambientais, com certeza a rinite vai estar mais bem controlada. Nossa, Bacana. doutor Gustavo, olha, ó, pessoal, quantas dicas importantes já tivemos aqui em pouco tempo já de podcast, né? Então, assim, mais do que saber sobre o negócio em si, por trás envolve toda essa questão médica também, que é muito importante para quem está nos assistindo, ter essas dicas que são importantes antes da gente falar do melhor negócio, do empreendimento, que inclusive as pessoas também vão poder estar lá para poder se consultar com o doutor e com todos os médicos que ali estão. Então, pessoal, vejam como é importante essas dicas e vocês com certeza, quem já passou por alguma situação dessa aí já falou, ó, então eu preciso melhorar em alguma coisa, né? Eu mesmo, a questão do cotonete, eu quando me consultei recentemente com o doutor, ele falou essa dica, aí eu realmente parei de utilizar, porque de fato ele só empurrava e eu também não sabia. Na verdade, é quase um senso comum, todo mundo usa porque acha que realmente vai resolver a situação, né? Por Ah, isso, tão importante esse espaço que vocês abrem para os profissionais, para que todos tenham ciência dessa questão. Verdade. Orientação. Orientação é importante. E conhecimento, né? A pessoa se instruir, porque a gente realmente é leigo no assunto e só realmente um profissional para poder passar essas dicas para a gente. Agora, outra situação, além da rinite, que o senhor comentou agora, é a questão também da apneia, né, Sim. do sono, que a gente sabe que tem se tornado um problema crescente. Então, como com a especialidade de otorrino pode ajudar no diagnóstico e tratamento da apneia do sono? Pronto. Então, as doenças do sono, de forma geral, existem algumas especialidades envolvidas que trabalham com as doenças do sono. Otorrino é a principal delas porque tem relação direta com a via aérea.
mas cardiologistas, muitos se dedicam ao estudo do sono, psiquiatras, neuro, pneumologistas. Qual é o diferencial do otorrino? Dentre as doenças do sono, a insônia ela é presente na nossa sociedade em 45% da população, enquanto que a apneia é 33%. Então, é uma boa parcela da população. De cada 3 pessoas, um tem apneia. E quase de cada 2, um tem insônia. Então, são doenças prevalentes. Como eu falei antes, a polissonografia é o exame que nos dá o diagnóstico das doenças do sono de forma geral para nos conduzir em relação ao tratamento. Mas o que é a apneia do sono? A gente respira, o ar passa desde o nariz até o pulmão. Em todo esse trajeto, se a via aérea é ampla, o ar vai passar sem problemas. Mas se existem fatores anatômicos como um desvio de septo, como uma cárie no nariz, um pólipo, uma adenoide na infância, amígdalas grandes, que são mais comuns na infância, mas o adulto também pode apresentar, dentre outros fatores anatômicos, qualquer fator anatômico que estreite a via aérea pode gerar uma vibração da via aérea, que é o ronco, que é um problema social, incomoda o parceiro ou a parceira, mas o ronco é um sinal de alerta, porque quem ronca pode ter associado ao ronco a apneia do sono. A apneia são paradas respiratórias que duram mais do que 10 segundos. Quando a gente para de respirar, cai o oxigênio do corpo. E essa queda do oxigênio a longo prazo é que traz suas consequências. Quais são as consequências? Sonolência excessiva durante o dia, cansaço, indisposição, diminuição da memória e concentração, irritabilidade, cochila com facilidade e, nos casos mais graves, arritmia cardíaca, infarto, AVC, pressão alta, diabetes, dentre outras coisas. Baixo rendimento no trabalho, acidente de trânsito é a segunda causa mais frequente. Depois do excesso de álcool e excesso da velocidade, porque o paciente está com sono, vai viajar, cochila, porque o sono é fragmentado e acaba se acidentando. É aquele acidente que o caminhão numa reta, não tem marca de freio e foi parar no acostamento. O cara dormiu no volante, provavelmente. E o otorrino, ele está apto a tratar esse problema, porque é ele quem consegue avaliar o nariz através da videoendoscopia nasal para verificar se existem fatores anatômicos dentro do nariz que contribuem para esse quadro, assim como a gente consegue avaliar a faringe também e verificar onde é que existe um estreitamento maior na via aérea para a gente poder instituir o melhor tratamento para poder resolver o problema do paciente. Tratamento da apneia do sono é individualizado. Alguns pacientes podem se beneficiar com cirurgia, muitos pacientes vão tratar com CPAP, outros pacientes podem usar aparelho intraoral, fazer até fisioterapia, nos casos de apneia leve. Mas cada caso é um caso, vai depender da anatomia, da queixa e da gravidade da doença, que a polissonografia é quem vai nos dar a gravidade. Então quer dizer que o ronco é um indicador da apneia. Então se a pessoa ronca muito, independente da posição, né? Perfeito. Porque tem gente que dorme de barriga para cima, de barriga para baixo, de um lado para o outro, independente da posição. Porque às vezes a pessoa acha, né? Quando eu durmo de barriga para cima, eu ronco. Se é o for normal. de lado, eu não ronco. Mas se há muito ocorrência do ronco, então é um indicador da apneia do sono. Procure um profissional, e aí tem que procurar um profissional que tenha experiência para poder fazer uma avaliação, fechar o diagnóstico e, a partir do diagnóstico, tratar e resolver o problema. Porque assim você vai prevenir as complicações. Então, pessoal, se quem está assistindo a gente aí, se a sua esposa reclama muito do seu ronco, tem tomado umas cotoveladas à noite, acorda do nada assim de noite, Roxo, eu acho que isso acontece comigo. Procure lá o Dr. Gustavo, para poder resolver essa questão da apneia do sono. Então já fica a dica aí importante, hein? Mas eu estou falando também de outra especialidade sua, que é a especialidade de cirurgia plástica facial, que ele faz prova disso. Prova viva. Quais são as tendências mais recentes e inovadoras e como você mantém a sua prática atualizada com novas tecnologias? Isso. Na realidade, a medicina é uma profissão mutável e o tempo inteiro, né? O que antes, há 20 anos atrás, era verdade absoluta, já caiu por terra. O que hoje é verdade, daqui a um tempo talvez seja parcial. Então, a gente precisa se atualizar constantemente. Todo ano eu frequento o Congresso Brasileiro e, além do Congresso Brasileiro, eu procuro sempre fazer cursos específicos nas áreas que eu trabalho. Exemplo, eu aplico a toxina botulínica, né, que é o Botox, assim como o preenchimento, eu procuro me atualizar para ver se a técnica que eu utilizo realmente é a mais adequada, se ainda se faz a aplicação da forma que eu tenho feito, se tem alguma novidade para melhorar os meus resultados. Rinoplastia, que eu faço plástica de face, além de fazer otorrinolaringologia, eu opero pálpebra, eu opero orelha de abano, opero queixo,
Mas nariz é o que eu mais faço. Por quê? Muitos pacientes me procuram com obstrução nasal, porque não respiram bem, mas também tem queixas estéticas do nariz. Então, o otorrino é o profissional que está mais habilitado a fazer a rinoplastia, por quê? O que eu falo para os meus pacientes, o sucesso da rinoplastia não se dá apenas com resultado estético. O nariz ele tem uma função, que é respirar. Então, o sucesso da rinoplastia, eu entendo que o sucesso é pleno, total, quando temos o resultado estético que o paciente espera, associado a uma boa função nasal. O nariz tem que respirar. E, eventualmente, eu acabo recebendo pacientes que fizeram cirurgia com profissionais que não são da área de otorrino e que, muitas vezes, o nariz está bonito, sim, só que não está respirando adequadamente. Não adianta. Então, houve um sucesso parcial, talvez, porque o paciente tem que respirar. O nariz ficou lindo, mas ela é corredora, não consegue mais correr, não consegue mais fazer atividade física, e aí precisará provavelmente ser submetida a um novo procedimento cirúrgico para a correção do problema funcional. Não que problema funcional não possa ocorrer comigo, mas o otorrino está habilitado a resolver tanto a parte funcional como estética. E, como eu estava falando na rinoplastia, desde 2004 eu procedo nessas rinoplastias. Meu irmão eu operei, por exemplo, em 2006, o mais novo. Então, já é uma longa jornada, 20 anos de trabalho. Só que a rinoplastia que eu fazia quando eu finalizei minha residência era uma. A rinoplastia que eu passei a fazer 5 anos depois que eu fui fazer uma outra pós-graduação. Minha formação foram 6 anos de medicina, 4 anos de residência, depois ainda fiz mais 2 anos de uma pós-graduação em plástica de face. E aí, nessa pós-graduação, eu já modifiquei minha técnica cirúrgica. Aí tem uns 10 anos que eu já modifiquei novamente, tem 5 que eu faço outra técnica e aí vai. Então, a gente precisa se atualizar, porque a medicina é isso. Senão, a gente vai entregar o mesmo resultado sempre. E a gente tem que procurar sempre melhorar, sempre inovar para entregar o melhor para os nossos pacientes. Então, eu preciso e sempre busco estar atualizado. Maravilha. E como eu passei por esse processo também, né? São várias expectativas que são criadas, Perfeito. né? Como você bem falou aí, o resultado da cirurgia foi bem feita, o resultado foi o esperado, mas esse resultado tem dois sentidos, que é o estético e a cura Isso. da causa, né? E como você lida com as expectativas dos pacientes em relação aos resultados? Pronto. Qual a importância da comunicação clara nesse processo de decisão e preparação da cirurgia plástica, da cirurgia plástica de face? Como é que você alinha isso com o paciente, ouve ele diz o que quer? Isso. Como é que funciona esse trâmite aí, Ele faz cirurgia de forma geral. O que eu falo para todos os pacientes que me procuram, o que eu mais prezo é a segurança. Está lidando com a vida, o paciente está ali, anestesia geral, tal. Então, nós precisamos operar da forma mais segura possível, minimizando os riscos. Cirurgia tem risco, toda cirurgia tem. Cabe ao profissional ampliar ou diminuir. Então, primeira coisa que eu faço sempre é um bom planejamento e um bom pré-operatório. Eu preparo todos os meus pacientes com os exames necessários para que eu possa operá-los com a máxima segurança. E ainda antes disso, 1 dia ou 2 dias antes da cirurgia, eu ainda vejo todos os meus pacientes para saber como eles estão, se tem alguma gripe, algum resfriado, qualquer fator que possa interferir no resultado e ampliar o risco. Porque as cirurgias são eletivas de forma geral, as que eu faço. Existe emergência, mas a maioria é eletiva. Então, eu vou operá-los sempre nas melhores condições. Se houver uma gripe ou uma tosse, suspendo a cirurgia, trato a gripe, ele volta, eu reavalio, estando bem, eu opero. Ponto. Em relação à rinoplastia, o que você falou é fundamental, a meu ver. É a chave do sucesso. Tem muitos colegas que operam sempre da mesma forma, entregam sempre o mesmo resultado, ou seja, eles impõem o resultado que eles gostam e que eles julgam ser o resultado legal. Não estou aqui julgando nenhum profissional, mas cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua expectativa, cada pessoa tem seus valores, sua cultura e espera um resultado diferente. O nariz ele está inserido na face, o nariz é a principal estrutura anatômica na face, está no terço médio da face. Então, todo paciente que eu realizo a rinoplastia, um ponto-chave na minha rinoplastia é o meu planejamento cirúrgico. E consiste em que esse planejamento? Eu peço para o paciente fazer a avaliação do nariz de frente, de perfil e de base e me listar detalhadamente a queixa número 1 que faz com que ele queira operar, a queixa número 2, a queixa número 3 e assim sucessivamente. Só que eu tenho uma experiência de mais de 20 anos. Então, além das queixas do paciente,
Depois que ele faz a análise dele, sem nada, eu não sugiro nada, aí eu coloco os meus pontos. Ó, se eu fizer essas outras mudanças aqui, o resultado talvez fique melhor. Mas eu discuto com o paciente, a gente bate o martelo e aí eu levo esse planejamento escrito para o centro cirúrgico, porque é baseado neste planejamento que eu vou entregar o resultado que o paciente espera. Assim, o sucesso é mais fácil, porque a gente está alinhado. Se o médico pensa de um jeito e o paciente de outro, por mais que para o médico o nariz ficou lindo, não era esse nariz que eu estava esperando, eu queria esse outro nariz. Então, se eu estou alinhado com o paciente, se a gente está pensando junto o mesmo resultado, com certeza vai ser mais fácil atingir a satisfação e a felicidade do paciente com o resultado final. Olha, pessoal, que maravilha. Até porque por trás de um empreendedor da área médica, tem um médico, Exato. né? Então, além de você observar as questões do próprio negócio em si, você olha primeiro a pessoa do paciente, né? Buscar primeiro a saúde dele e criar as melhores condições para uma cirurgia, como você falou, né? Se tem algum espirro, tá, não faça a cirurgia, né? Então, sempre olhar a questão humana em primeiro lugar é fundamental nessa área médica. Então, realmente, ter esse relato seu é importante para as pessoas também terem um pouco essa noção, né? Sim. Desmistificar, conhecer um pouco mais o médico que lida no dia a dia, que conhece. Acho que é importante esse bate-papo mostrar para as pessoas realmente um pouquinho dessa questão de todo o que envolve as doenças voltadas para a área de otorrino, e principalmente a questão das prevenções. Então, assim, já esse início já foi um sucesso. Agora, eu quero ouvir um pouquinho o outro lado seu, que é o lado empreendedor também, que é o lado do negócio, né? Mas eu queria saber antes, doutor, o que tem lá no hospital do Dr. Gutenberg, lá na Avante? Fala para as pessoas aqui que estão procurando as especialidades, o que tem lá, o que se oferecem lá de especialidades para todo mundo? Perfeito. Então, assim, o Hospital Dr. Gutenberg foi realmente um grande passo que nós fizemos para a nossa região. Uhum. Nós não fizemos o hospital para nós. A gente fez para oferecer o melhor para todos aqui da nossa região, porque acreditamos na nossa região. O Hospital Dr. Gutenberg, além da parte ambulatorial, onde tem os consultórios, 13 consultórios de atendimento médico, que não tem apenas a parte de otorrino, além da otorrinolaringologia, tem clínica geral, cirurgia bariátrica, cirurgia vascular, cirurgião de cabeça e pescoço. Que mais que nós temos lá? Temos ginecologistas fazendo esteroscopia lá, que é um procedimento que se faz lá no centro cirúrgico. Então, existem outras especialidades Angiologista, médicas. né? Eu Angiologista, consultei lá. exatamente. Além da parte ambulatorial, nós temos um tomógrafo que faz exames na minha especialidade e que principalmente realiza exames odontológicos. Então, a tomografia, quando o paciente vai ser submetido a um implante dentário, a uma cirurgia de bucomaxilo, a uma cirurgia odontológica que precisa de uma tomografia, o nosso tomógrafo realiza o exame lá. Uhum. É um tomógrafo odontológico. Além disso, nós temos lá o centro cirúrgico, não é, que realmente foi a grande evolução da Otoclin para a Avante e agora o Hospital do Gutenberg, a evolução da empresa, que temos 3 salas de cirurgia, 11 leitos, onde os pacientes que operam têm 11 apartamentos para que eles possam fazer a sua recuperação e depois terem alta. E, além disso, Tinha a questão da apneia também. esses mesmos leitos, onde os pacientes de cirurgia ficam acomodados durante o dia, à noite os pacientes que têm os problemas do sono, como o ronco e a apneia especialmente, eles são submetidos à polissonografia lá no hospital. Nós temos hoje 7 apartamentos preparados para atender os pacientes com apneia do sono. Todas as noites, 7 pacientes dormem lá. Em breve eu estarei lá, vendo essas acomodações. Nesse hotel. Para dormir lá nesse hotel. Então veja como lá é completo, pessoal. Vocês procurem as suas necessidades, vão até o Hospital Dr. Gutenberg para fazer as consultas e os tratamentos necessários. E como o senhor percebeu, doutor, que queria então não apenas ser médico, mas também se tornar um empresário? Quando você teve essa mudança dessa chave aí, de ser empresário? Na realidade, Cris,
muitos de nós, médicos, acabam tendo que empreender para poder exercer sua profissão. Então, muitos vão montar um consultório médico, uma salinha apenas, 4 cadeirinhas ali de recepção, outros vão montar uma clínica, outros vão montar um hospital, uma empresa de transporte médico, uma UTI, uma clínica de imagem. Então, muitos médicos acabam tendo que empreender para realmente executar o seu trabalho. Outros não. Outros não têm tanto o perfil de empreendedor e acaba procurando um local para poder realizar seus atendimentos. Quando eu fiz minha residência lá em Feira de Santana, os 4 anos que eu fiquei lá, eu vi muito o molde, o modelo de negócio onde eu aprendi a ser otorrino, e eu falei para mim mesmo, eu vou trazer esse modelo aqui para Ilhéus. Quando eu cheguei em Ilhéus, comecei a exercer minha profissão em 2008, aqui em Ilhéus, as crianças quando nasciam tinham que fazer teste da orelhinha e Itabuna, não tinha aqui em Ilhéus, nós trouxemos para cá, já iniciando a inovação. Os pacientes com ronco e apneia não faziam polissonografia aqui em Ilhéus, tinham que ir a outra cidade. Nós trouxemos a polissonografia para cá, inovando. As crianças pequenas que roncam, que dormem de boca aberta, que têm adenoide grande, a carne no nariz, antes de eu chegar aqui, fazia-se apenas o raio-x do cavo. Então, quando eu vim para Ilhéus, eu trouxe uma câmera flexível específica para criança. Aqui em Ilhéus não tinha, ou fazia Itabuna ou fazia um raio-x do cavo. A gente trouxe essa inovação, tudo aprendizado lá da minha especialização. Só que a gente sempre veio com essa ideia de montar no mesmo estrutura, onde atende, o local que opera. Porque você consegue atender e operar ali ao mesmo tempo. Enquanto você faz uma cirurgia, finaliza a cirurgia que o paciente vai acordar para limpar a sala, para o outro entrar, você consegue subir, fazer uma revisão cirúrgica, passar um exame, ver o paciente que operou na semana passada, preparar o da próxima semana. Então você otimiza o tempo. A ideia sempre foi essa. Em 2008, nós trouxemos muitas inovações com a Autoclean, lá na Praça Rui Barbosa, próximo à Igreja São Jorge. E em 2021 tivemos realmente a satisfação, graças a Deus, a inaugurarmos o Hospital Dr. Gutenberg Tavares, com essa estrutura que realmente tem encantado a todos que procuram e que utilizam dos nossos serviços. E no início, com certeza, tiveram muitos desafios, né? Nessa parte também empreendedora e na construção do próprio hospital, né? Como é que foram esses desafios iniciais aí? Muito grandes. Primeiro lugar, nós fizemos o nosso projeto, iniciamos e startamos o projeto em dezembro de 2019, quando em março de 2020 a pandemia estourou no mundo. Então, nós tínhamos um orçamento, nós tínhamos um planejamento de gasto, inclusive, só que com a pandemia, muitas fábricas fechando, os preços foram para a estratosfera, subiram muito. Só que nós tínhamos um orçamento previamente organizado. Então, realmente foi um desafio, foi uma luta grande para realmente conseguirmos concluir esse projeto que sempre foi sonhado, foi extremamente planejado, mas a pandemia pegou a todos de surpresa. Ninguém espera uma pandemia. Espera-se uma variação de preço, espera-se uma chuva que vai interferir ali na fundação do prédio, mas uma pandemia ninguém espera. Mas enfim, graças a Deus, nós conseguimos em 1 ano e 5 meses, iniciamos a obra em dezembro de 2019, março de 2020 começou a pandemia, em abril de 2021 nós inauguramos o hospital. 1 ano e 5 meses nós conseguimos colocar de pé lá o nosso hospital, que tem 6 pavimentos e tem toda essa estrutura lá dentro de inovação, de conforto, para atender a todos que nos procuram. Além de tudo isso, como você bem falou, além de empreendedor e de empresário, eu sou médico. Então, eu tenho que conciliar e equilibrar meu horário de atendimento durante a obra com a gestão da obra e depois com a gestão da empresa. Então, realmente, claro que temos uma equipe, né, que nos acompanha e que nos ajuda muito nesse dia a dia, na batalha diária, mas as grandes decisões acaba que temos que tomar. Então, realmente, o dia a dia, as 24 horas do dia ficam curtas. É pouco, né, ele faz? É bacana que eu estou ouvindo aqui o Dr. Gustavo falar e eu estou aqui refletindo umas coisas que a gente fala muito da pandemia para as crianças, né? Sim. Como é que foi o impacto da pandemia? Você que estava lá, o seu menino bebezinho, o meu pequeno, os seus também. Sim. Mas
todas as entrevistas que ele está fazendo aqui nos programas da gente, em segmentos diferentes, todo mundo relata esse momento da pandemia na vida das pessoas, nos negócios. Então, assim, como vai ser daqui 6 anos, 10 anos pós-pandemia, quando que ainda está todo mundo sofrendo ainda os reflexos, Sim. né? 10 anos pós, Esperando que não aconteça outra. que não, é orar para não acontecer outra. E assim, daqui 6 anos, 10 anos pós a pandemia, como que quem sobreviveu e quem que os negócios prosperaram, como que já mudou os negócios, né? Como que vai ser isso? E aí a gente trouxe outra questão aqui, assim, quais são os principais aspectos que você considera ao administrar um hospital de sucesso? Além do atendimento de qualidade, quais são, o que é que você considera de aspectos importantes ao administrar o hospital? Perfeito. É isso. Eu sempre usei uma máxima enquanto eu era uma clínica, que o nosso atendimento era o nosso diferencial. E sempre foi. Eu sempre bati muito nessa tecla e sempre busquei realmente o melhor atendimento possível. As pessoas já chegam doentes me procurando, já chegam com problemas, já chegam sofrendo. Então, nós temos a obrigação de acolher, de olhar no olho, de atender da melhor forma possível todos aqueles que nos procuram. E a gente continua com essa máxima, mas essa não é mais a máxima número 1, porque agora nós fizemos a transição para o hospital, onde realizamos procedimentos cirúrgicos, onde fazemos cirurgia com anestesia geral. Então, claro que isso é fundamental e continua sendo, mas a segurança agora é a nossa máxima número 1. Então, com isso, nós já trouxemos muitas inovações para a área hospitalar que os nossos parceiros ou os outros hospitais da nossa cidade até passaram a seguir. Exemplo, o nosso CME, onde a gente esteriliza material, nós fazemos o acompanhamento de todo o material, desde que é esterilizado até quando ele é usado. Porque qualquer problema que venha a ter, a gente fez esse acompanhamento, tem tudo registrado. Então, antes de inaugurarmos o nosso hospital, os outros locais onde realizávamos as nossas cirurgias, a gente poderia chegar com o material esterilizado em um local e era aceito lá. A gente não aceita isso. E os outros foram acabando seguindo o mesmo exemplo. Então é bom porque a gente está trazendo qualidade para a nossa região. Estamos realmente numa batalha lá no hospital para a gente implantar o ONA. O ONA é a acreditação hospitalar. A acreditação é o ISO das empresas, né? Que na área hospitalar é chamada acreditação. E estamos com uma consultora trabalhando conosco. Semanalmente temos reuniões e esperamos, ano que vem, sermos o primeiro hospital acreditado aqui na região, hospital privado, Ilhéus Itabuna. Tem clínica aqui em Ilhéus, uma clínica apenas, que tem o ONA, mas não é um hospital. Então, a gente obtendo sucesso e teremos com certeza que estamos empenhados e dedicando muitos esforços e energias para isso. Ano que vem nós teremos essa, na realidade, não só inovação, mas isso é algo chave para a região, Diferencial, né? porque é um diferencial enorme. E nos deixa muito satisfeito, porque a acreditação nada mais é do que segurança. Nós estamos implantando procedimentos nos hospitais para que os riscos sejam mínimos. E quem é que se beneficia disso? As pessoas que nos procuram e que realizam seus procedimentos em nossa estrutura. Sejam eles os profissionais médicos, que vão ter segurança para realizar seus procedimentos, sejam os pacientes que são submetidos aos procedimentos lá na nossa estrutura. Então, segurança ele faz. Eu acho que é a palavra-chave para quem quer gerir e quem quer ter sucesso com o hospital. Maravilha. E seguindo aí, doutor, você até falou ainda há pouco sobre essa questão do papel de médico, papel de empresário. Quando você se viu nesse meio aí, sendo um bom médico e sendo um gestor dedicado, quais as competências que você se viu ter que desenvolver para manter isso com maestria, esse equilíbrio dos dois com maestria? Perfeito. Uma deficiência, pelo menos até quando eu me formei em 2003, nos cursos médicos, que eu acho que até hoje talvez ainda tenha, é a parte da gestão. Ninguém se forma para ser empresário, ninguém se forma para ser dono de clínica, Verdade. ninguém se forma para gerir um hospital. Nós nos formamos para ser médicos e realizamos um juramento hipocrático na qual a gente fala que vai atender sempre a todos que nos procuram da melhor forma, independente de ser remunerado por isso ou não. Pronto. Ou seja, é o sacerdócio médico.
Então, a medicina e as faculdades fazem isso. Isso é ótimo, porque a medicina realmente é um sacerdócio. Você se doa completamente no seu dia a dia, na sua profissão. Só que, como eu falei, muitos profissionais precisam empreender. E isso é uma deficiência. Então, no momento que eu me vi, primeiro eu cheguei aqui em Ilhéus, em 2008, 6 meses que eu estava em Ilhéus, inaugurei uma clínica, trazendo toda essa inovação, com meu pai e com minha mãe. E 2021 inauguramos um hospital. Então, com certeza eu falei, eu preciso buscar conhecimento na área de gestão para poder estar apto realmente a estar à frente desse negócio. Então, eu fiz 3 cursos de gestão, buscando esse conhecimento, aprender realmente a questão de custos, fluxo de caixa, financeiro, né, investimento, planejamento, plano de ação, todas essas questões que envolvem qualquer negócio, porque isso não me foi passado na faculdade. E eu não fiz nenhuma faculdade de administração nem de economia, eu fiz medicina, então fui buscar esse conhecimento. E aí um conhecimento vai puxando o outro, aí veio o curso de PNL, que melhora o relacionamento, que você faz a leitura geral das pessoas, que isso vale na parte empresarial, mas vale no meu dia a dia médico também, que aí você vem e faz um rapport, que você gera identidade com as criancinhas que atendem, e assim elas deixam que eu faça os exames de uma forma bem tranquila, sem nenhum trauma, nada disso. Então, a parte médica, eu já listei aqui um pouco da minha formação, mas a parte empresarial, com certeza, até hoje eu ainda faço curso, porque a gente precisa também se atualizar e buscar realmente se diferenciar, porque hoje o mercado de saúde não está fácil, as grandes empresas estão chegando com tudo, os planos de saúde se fechando cada vez mais, então a gente tem que pensar numa saída para o negócio dar certo. Bacana. A pandemia, e a gente fala também da academia, na época da pandemia, que até na entrevista do professor Almir, ele colocou que assim, em uma semana a gente teve que mudar tudo, né? Assim, em uma semana a gente saiu de um modelo tradicional de quadro e tal para fazer o ensino EAD. E no escritório não foi diferente, porque em uma noite, assim, deu um estralo e todo mundo teve que ir para casa trabalhar. E na área médica não é diferente, né? E com o crescimento das consultas online, como você vê o futuro da telemedicina, e especialmente no seu campo de atuação? É diferente de um ensino de outra coisa, de uma palestra? Então, isso não é mais futuro, é presente. Os grandes hospitais nacionais, eles têm a telemedicina sendo praticadas. Eu atendo pacientes hoje em dia. Eu fiz uma teleconsulta com o médico do Einstein, eu fiz uma outra teleconsulta com o médico do Ciro e estou aqui agora. Isso é uma realidade, é fato. Acho que um grande avanço, pois tem áreas remotas que você não tem especialista e onde você não tem especialista. Se você pode fazer uma consulta online e o especialista orientá-lo, já é um grande avanço, já é uma coisa muito boa, muito melhor do que o paciente se automedicar. Claro. Só que na medicina ele faz uma coisa aí, Christian, fundamental, é o toque, é o exame físico, é o contato. Ainda mais na minha área que eu trabalho em cavidades. Nariz é uma cavidade, ouvido é outra, boca, garganta é outra. Então, claro que a história clínica nos conduz para a maioria dos diagnósticos certos em 70, 80% dos casos. Mas o exame físico ainda é primordial. Então, apesar da telemedicina ajudar muito, eu acho que é um grande avanço, o que que acontece? O exame físico ainda é fundamental para que a gente possa ter a certeza do diagnóstico e, com o diagnóstico acertado, o tratamento eficaz. Então, maravilha. Você vê como você falou do toque humano agora, né? Da, do diagnóstico, O exame do físico. exame físico é importante, o que a telemedicina de fato não vai ter. Então, é muito importante realmente. É uma evolução, que a Sim, gente não tem como fugir disso, sim. né? Mas é sempre essencial ter esse diagnóstico através do toque, de um olhar diferenciado, como você falou, questão humana, da questão da PNL, né? Entender a pessoa. E principalmente Ouvir. ouvir bastante o histórico, né? Que eu tive lá recentemente, eu contei mais história, né? E foi importante para você tratar, ter um diagnóstico correto e fazer o tratamento adequado que deu certo, né? E é importante ter esse tempo, esse contato. Então, realmente, esse modelo tradicional de medicina
para mim, o essencial que tem realmente continuar. Mas, falando assim de uma evolução, além da própria da telemedicina, mas como você vê a evolução do mercado de saúde, de um modo geral, no Brasil, né, para os próximos anos? Quais tendências você acha que vai moldar o setor, não só da área de otorrino, mas de saúde de um modo geral? Então, na verdade, a medicina ela evolui cada vez mais. O paciente que antes custava para um plano de saúde, sei lá, em uma consulta R$ 500, hoje em dia, na média, ele pode custar talvez R$ 2.000. A medicina ela evoluiu muito e ela tem encarecido muito, porque tem muita tecnologia envolvida, tem muitos exames novos, que são bons exames, que nos ajudam realmente a esclarecer diagnósticos que antes não conseguíamos, mas encarece. Uhum. Então, realmente, o mercado de saúde, ele, como eu falei antes, especialmente após pandemia, não está fácil. Todo mundo está tentando se renovar, se inovar para poder continuar vivo. Os planos de saúde estão tendo que se virar, os hospitais estão tendo que enxugar custos. Todo mundo está procurando uma saída para aumentar o faturamento e reduzir custos. Só que, com o custo da medicina cada vez maior, como é que faz isso? Aí o plano tem que gerar um pacote, ao invés de gerar uma conta aberta. Aí no pacote limita a atuação do médico. Então, é uma briga. A gente vê que muitos grandes grupos estão se verticalizando. Por exemplo, o grupo lá de Fortaleza, que criou um plano aí que monta o hospital próprio, o atendimento próprio. Aí, junto a isso, você vê hospitais, redes de hospitais grandes comprando plano de saúde grande, como nós vimos que aconteceu na Sul América, e a tendência disso é verticalizar também, ou seja, os usuários da Sul América vão acabar procurando os hospitais da rede própria. Então, isso aí é uma realidade que a gente já está vivenciando, porque quando você verticaliza, o plano vai ter o hospital na mão dele, vai conseguir controlar melhor os custos, vai reduzir o gasto e aí vai melhorar o seu Preço. resultado final. Isso. E o médico no meio disso tudo. O médico, às vezes, sendo cerceado da sua atividade, não podendo investigar o paciente da forma que deve, não podendo oferecer tudo que hoje a medicina dispõe, né, de artifício, de tratamento, de medicamento, porque realmente tem muita coisa cara. Então, a saúde tem modificado muito. E, como se não bastasse, ainda existe uma invasão enorme na área médica de outras especialidades. E não especialidades, desculpe, de outras profissões. Então, hoje você vê, por exemplo, na cirurgia plástica facial, odontólogos realizando, biomédicos, enfermeiros, nutricionistas, inclusive profissionais que não têm nem formação de nível superior, esteticistas fazendo procedimentos estéticos na face. Então, Perigoso. perigosíssimo. E vira e mexe, nós vemos as complicações. Só que quando complica, procura o médico. Enquanto não complica, vai lá, porque acaba sendo um custo bem menor, mas com todos os riscos envolvidos. Então, realmente a área médica está cada vez mais difícil, ainda mais com o número de faculdade de medicina e de vagas por ano abertas. Antigamente, eu acho que nós tínhamos 1.000 vagas de medicina por ano no Brasil, alguma coisa assim. Hoje são 7.000, acho que na Bahia, alguma coisa assim. Então, realmente, o cenário não é tão simples e não é tão é, bonito, não. Mas temos que nos virar, porque é o que eu falo sempre. Tendo uma boa formação e sendo um bom profissional, você vai ter sempre seu espaço. Com certeza. Mas o espaço está cada vez mais difícil. E falando dessa questão da concorrência, né, tanto de profissionais médicos como de outras áreas, quais são os planos para o futuro na sua carreira, tanto quanto médico quanto empresário? O que é que tem aí? O que é que tem de novidade vindo aí para os próximos anos? É isso. Os anos estão passando, né, ele faz? Rápido, né? Temos que mais aproveitá-los, velho. né? Temos que aproveitá-los. Eu tenho um pequeno de 5 anos, o outro de 11, e me dedico muito à minha carreira, eu amo o que eu faço. Eu acho que quando você ama o que faz, você nunca vai ter um dia de trabalho na vida. Você faz o que gosta com amor e ainda recebe por isso, então não tem nada igual. Realmente, eu fui muito feliz na escolha da minha profissão. Mas nós temos que ter um equilíbrio.
Então, para que a gente executasse esse hospital e para que a gente coloque ele para andar e funcionar e rodar da forma que a gente vem fazendo, a dedicação é muito grande. Claro que existem coisas novas lá no hospital que a gente vai amadurecer, que eu não posso divulgar ainda, mas, na verdade, meu projeto é ter mais tempo para estar mais com a minha família, com os meus filhos, porque isso é fundamental. Bacana. Entendeu? Então, esse é o meu projeto futuro. Eu chego 7 da manhã no hospital todos os dias e saio 8 da noite, 9 da noite. E isso é importante porque, como eu falei, eu amo o que eu faço. Então, a minha profissão me realiza muito. O feedback que eu tenho dos pacientes, o olhar que eu vejo dos pacientes, a satisfação, a felicidade de serem atendidos por mim, isso é o meu maior, é o ponto mais forte da medicina. É o que me deixa mais feliz em fazer o que eu faço. Só que eu preciso também e quero estar mais próximo da minha família, dos meus filhos, então isso aí é fundamental. O meu projeto é esse aí, fazer mais, ter mais tempo livre, Olha, eu ouvi alguém falar uma vez, não sei quem foi, que o bem mais precioso que a gente tem é o tempo. sem dúvidas. É o que o senhor está falando agora aí. E é muito bom se dedicar a um hospital, a entregar algo super importante para a cidade de Ilhéus, marcante para a cidade de Ilhéus, proporcionar saúde para as pessoas, mas também ter tempo para si, para sua família, para os filhos, também é fundamental, né? Eu acho que ter tempo para tudo isso, tentar conciliar isso, é uma linha tênue que as pessoas, você divide o tempo entre empresário e a sua atividade profissional, seja ela qual for, né? Tentar equilibrar isso aí é um desafio hoje no dia a dia, realmente, né? É, assim, para a gente poder já até dar uma, finalizando já um pouco o nosso bate-papo e já antecipando aqui os agradecimentos pelo aceite para esse podcast da gente, eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e dissesse quais são as principais dicas e cuidados diários que você recomenda para as pessoas manterem uma boa saúde dos ouvidos, do nariz e da garganta. Isso. Então, para todos que nos escutam, é, saúde de forma geral passa por beber muito líquido, fazer atividade física regular, se alimentar bem, dormir bem, isso tudo é fundamental. E nós todos devemos, né, praticar isso no nosso dia a dia. Evitar comida com muito sal, evitar condimentos, embutidos, essa coisa toda, para que a gente tenha uma vida mais longeva. Especialmente na minha área, já citei algumas coisas. Em relação ao ouvido, evitar ruído muito alto, porque a causa mais frequente de perda auditiva é a perda da idade, a segunda é a exposição a ruído, chama-se PAI. Então, fone de ouvido, sempre que tiver em algum ambiente que você não precisa do fone, isso é comum em adolescente, ficar com fone de ouvido no quarto, bota o som ambiente, mas não use o fone direto no ouvido, porque o som está traumatizando o ouvido e vai gerar perda auditiva. Em relação isso é uma prevenção para não apresentar perda auditiva. O cotonete, como já disse, não empurrar para dentro, porque além de não usar, porque além de empurrar a cera, pode traumatizar e inflamar o ouvido. Em relação ao nariz, né, para manutenção do olfato, não fumar também, de forma geral, e também melhora a questão do olfato, mas a lavagem nasal, como já orientei aqui também, é importante. Não colocar corpo estranho no nariz, como um cotonete também, porque pode traumatizar, pode ferir, pode levar a sangramento. O nariz ele é muito vascularizado, então quando a gente mexe no nariz, especialmente na entrada, o nariz pode sangrar. Em relação à voz, à laringe, de forma geral, o cigarro, o álcool deve ser evitado sempre, por conta dos tumores. Além disso, beber muito líquido. Além disso, evitar falar alto. O que mais que eu posso citar aqui? A prática de comer maçã é algo que ajuda a limpar a secreção na garganta, melhorando um pouquinho da rouquidão. Claro que uma dica, rouquidão que dure mais do que 15 dias, deve-se procurar o otorrino para avaliar, porque pode ser uma simples lesão na prega vocal benigna, né? Um abuso vocal,
pode ser uma gripe, mas se dura mais do que 15 dias, pode ser um câncer de laringe. Então, rouquidão que dura mais do que 15 dias, fica a dica, procurar um otorrino. Em relação ao sono, né? Ronco e apneia do sono, atividade física para não ter sobrepeso, porque o sobrepeso é o principal fator de risco para ronco e apneia do sono, mas observou que tem a questão do ronco, procurar avaliar, porque pode ter relação com a apneia do sono. Orientações e dicas para insônia, evitar ficar no celular, na televisão até tarde, na hora que for dormir, deitar, apagar todas as luzes e dormir. Pensou em alguma coisa, tá pensando o que vai fazer no outro dia, levanta, anota no papelzinho, anota no caderninho e volta a dormir. Se você fica deitado na cama pensando o que vai fazer no outro dia, você não dorme. Então, essa é uma dica de higiene do sono, evitar comidas pesadas antes de dormir, atividade física pesada antes de dormir, uma yoga, uma coisa respiratória, uma coisa mais leve é válido, uma leiturinha ali antes de dormir é válido, mas essas orientações são boas porque ajudam muito, inclusive, a melhorar a questão da insônia também. E de forma geral, acho que é isso. Uma dúvida que surgiu para mim agora aqui, pensando, é em relação a piercing, por exemplo. Piercing tanto na língua como no nariz, isso afeta o ambiente como um todo? Não afeta a função de forma geral, dependendo da localização, claro, mas você está ali com um meio de cultura. A boca é uma área contaminada. O piercing é um corpo estranho dentro da boca, que é uma área contaminada. Então, você pode ter infecção local, no nariz a mesma coisa, é uma área contaminada. Então, claro, se puder evitar, melhor. Mas o piercing em si não é assim, um grande problema em relação à função, de forma geral. Maravilha. Esse último programa do ano, bem simbólico para a gente, né, que é um projeto nosso novo, e doutor Gustavo aqui, para mim especial, doutor Gustavo, porque até vou ter uma data aqui mais ou menos, lá a partir de 93, eu estava na Escola Técnica de Contabilidade, e na rua do colégio IR, pela Indiquer, tinha um senhorzinho, que era o esposo da professora Dite, e ele era contador. E às vezes eu passava ali, tinha um médico no carro, e ele debruçado na porta, conversando alguma coisa de contabilidade, que ele era contador. Certo. E ele atendia muito médico. E eu, menino ali, 18 anos, 17 anos, falei assim, um dia eu vou ser médico bom, vou ser contador bom, e vou ter muitos clientes, grandes empresários e tal, e principalmente médico. Então, para mim, você está aqui hoje, assim, fugindo um pouco do enredo da coisa, é marcante, né? Porque um dia desse eu estava atendendo uma pessoa ali no Premier, e a pessoa cheia de problema, um cliente, e a gente conversou, resolvi, no final ficou dando risada, ele botou a mão no meu ombro, assim, em pé, ele, rapaz, você chega aqui, clareia as coisas pra gente. Aí eu falei, olha para lá, ele olhou o mar ali no Premier, eu falei assim, é porque eu tô aqui fazendo o que eu sonhei a vida toda, que para algumas pessoas é trabalho. Então eu sempre sonhei ser contador dos grandes empresários, e está nos melhores lugares. Eu estou aqui no prédio, no Premier, que é importante, imponente em Ilhéus, e resolvendo, lhe ajudando, e o cara ficou emocionado. E a questão do médico, da figura do médico, você está aqui comigo, é muito importante esses 22 anos da parceria, né? Nesse projeto novo, Cristian está aqui, Luca, parceiro, está ajudando a gente nessa nova jornada. E aí vai a última pergunta que a gente tem feito para as pessoas: por que vale a pena ser cliente da parceria Contabilidade Digital? Ave Maria. Essa aí é muito fácil. Estou com os melhores aqui do meu lado, então isso aí já finaliza tudo. Realmente vocês são profissionais e dedicados, profissionais diferenciados, entendedores do negócio. Então eu não tenho uma jornada de 22 anos, mas tenho 20 de formado, e a Autoclean em 2008 inauguramos, 16 anos, né, de empresa. Então, nós já tivemos algumas experiências com outros profissionais bons também, mas eventualmente surgiu alguma dúvida e tal, e eu não sentia a segurança que eu sinto em vocês. Então, realmente eu quero parabenizá-los pelo trabalho que vocês fazem na nossa região, porque é importante todo empresário poder contar com seu contador, poder saber que se tiver qualquer problema, se ele tiver alguma dúvida, será que vale a pena modificar a forma, o nosso formato de contabilidade, como nós fizemos, inclusive, recentemente. Então, vocês me explicam por A mais B e depois me provam que estava certa a mudança. Então, a parceria nossa, tenho certeza que vai ser muito longeva.
Amém. É isso aí. Eu quero agradecer demais, doutor, a sua vinda aqui. Eu quero dizer que essa gratidão é mútua, porque para a gente também é muito importante ter o senhor como cliente da gente, o hospital, ser a carteira, um dos clientes da nossa carteira, porque eu também tenho um orgulho quando eu passo na rua e vejo aquele prédio lá, eu também sinto um orgulho de ter aquilo na nossa cidade de Ilhéus. Eu acho que nós somos um pouco carentes disso, de pessoas que acreditam e que investem na cidade de Ilhéus porque acreditam que aqui vai dar certo. Nós acreditamos, o senhor também acreditou, construindo aquilo ali e proporcionando para as pessoas uma qualidade de vida e uma saúde, né, acima de tudo. Então, eu tenho muita gratidão também de tê-lo com a gente. Então, essa gratidão é mútua, né? Saiba disso. Então, eu queria agradecer demais sua vinda aqui. E é isso. Diga aí suas considerações finais para o público, para a gente fazer o encerramento do nosso vídeo. Pronto, então agradecer a todos que nos acompanharam essa noite. Espero ter podido trazer um pouco, né, do nosso conhecimento e que esse conhecimento seja realmente divulgado, né? O conhecimento deve ser sempre divulgado, deve ser passado para frente, porque quanto mais as pessoas entenderem, saberem, elas vão evitar problemas, elas vão se prevenir e assim facilita, inclusive, a minha profissão, o meu dia a dia. O que eu falo para meus pacientes lá, muitas das doenças que eu atendo são doenças crônicas, rinite, refluxo, algumas tonturas. Então eu falo para o meu paciente, meu papel não é só tratar. Eu sei que seu problema vai voltar, então eu não vou te dar um remédio e você vai voltar em crise. Eu passo um remédio, vejo o paciente no meio do tratamento para confirmar que ele ficou bem e acompanho para que tão cedo não precise tratar novamente. Então espero que essa noite aqui tenha sido realmente assim muito proveitosa para todos que acompanham e que possa, com esse conhecimento, eu poder acompanhar os meus pacientes e tão cedo não precisar ter que passar remédio sempre para eles. Agora, em relação à plástica, claro, isso aí não tem jeito. As pessoas têm que me procurar e deixá-las cada vez mais bonitas da forma que eles desejam. Fica aí nosso agradecimento mais uma vez e que venha mais vezes aqui, né? Vai ser um prazer sempre estar aqui com vocês, viu? Agradeço imensamente o convite de Cris e de Elifaz e a parceria, fazendo diferencial na nossa cidade. É isso aí, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí no YouTube como você gostou. Marca a gente no Instagram e também no YouTube. Segue a gente nas redes sociais. Que tenhamos todos um 2025 repleto de muita saúde e realizações. Então, um abraço a todos e até a próxima. Valeu, pessoal.